Alô, galera da terceira série. Hoje, então, pessoal, nós vamos ter uma aula hoje diferenciada, né, de tudo que a gente viu. Nós vamos entrar hoje no contexto da República Populista, né, que é um tema bastante importante, né, da história do Brasil, né, e também cai muito no vestibular, tá? Espero que vocês compreendam, porque aqui a gente vai falar da Quarta República do Brasil, tá? Onde a gente vai conhecer alguns importantes presidentes do Brasil, né? Até mesmo o Getúlio Vargas vai estar aqui novamente, nós já estudamos a Era Vargas, e hoje a gente vai estar trabalhando, né, esse contexto populista aí, né, onde vai entrar o Getúlio Vargas, né, o Dutra, o Juscelino Kubitschek, o Jango, que foi um importante, né, condutor desse regime aí democrático, tá? Eu espero que vocês entendam, tá, pessoal? E um abraço a todos, muita saudade de todos e vamos lá. Então, galera, o governo populista, né, ou República Populista, ele vai se iniciar no Brasil a partir de 1945 até 1964, né, que a gente vai conhecer os governos que fizeram parte desse movimento. Por que a gente tem que trabalhar esse momento? Porque pós, né, 1964 vai instaurar no Brasil a ditadura militar. Então a gente precisa entender esse processo, esse período brasileiro, que foi muito interessante e importante, tá? Então, como eu disse, né, o governo populista, ele tem uma característica básica, que é o contato direto entre as massas urbanas e um líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. O Getúlio Vargas fez isso muito bem, né, no seu governo, né? Ele tinha, né, esse caráter populista, né, e esse caráter de liderar as massas. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional e não racional com o povo. Isso aí é uma crítica que se faz sobre isso, né? Principalmente voltada aí para a questão de Getúlio Vargas, né, que tentava, né, conquistar a população sem, né, levar ela, né, muito a pensar sobre os assuntos que se tinha aqui. Um exemplo disso é a questão de vários movimentos grevistas que houveram no Brasil na época de Getúlio Vargas, que ele sufocou. E ele dizia ser, né, um sujeito democrático. Né? O populismo, nesse período, ele vai ter 4 características importantes: o autoritarismo, o paternalismo, o assistencialismo, né, e a manipulação das massas populares. É bom vocês pensarem sobre essas quatro características, que muitas delas ainda vigoram, né, no nosso governo, né, na nossa atualidade. O assistencialismo mesmo é um, né, que ainda continua vigorando. Não deixo de acreditar que a maioria deles todos ainda fazem parte dos governos da qual, né, a gente vive. Os principais presidentes foi o Eurico Gaspar Dutra, né, de 1946 a 51, o Getúlio Vargas, né, de 1951 a 54, o Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, o Jânio Quadros, né, a sucessão de Jânio Quadros também foi bem complicada, que a gente vai ver posteriormente, o João Goulart, que é um dos mais interessantes aí, o mais importante aí no meu contexto, né, de 1961 a 64. Todos esses governos fizeram modificações extremas no Brasil, né? A partir de João Goulart aí vai se ter, né, a introdução da ditadura militar no Brasil, né? Vimos que em 1945 estavam marcadas eleições. A sucessão de Getúlio Vargas, o partido que vigorava nesse momento era o PSD, que lançou o general Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro, né, presidente desse momento. A UDN lançou o Brig, Eduardo Gomes, e o PCdoB, né, que lançou o engenheiro Iedo Fiuza, né, que eram os partidos que existiam nesse momento. Nessas eleições, o voto foi secreto e as mulheres votaram pela primeira vez no Brasil. Olha que importante, né? Dentro desse contexto, né, houve aí uma melhora, né, democrática, onde as mulheres agora podiam votar, porque as mulheres anteriormente não votavam. O Dutra venceu com 55% dos votos. Nesse momento, né, a gente sabe que já existiam as eleições diretas para presidente. A política de Dutra, né, que aconteceu de 46 a 50, tinha as principais características como a redemocratização, a Constituição de 1946,
a abertura para o capital estrangeiro, né, coisas que ele vai liberar, né, para as importações, posicionamento ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, o plano SALT, esse plano SALT mesmo é o plano do Eurico Dutra, que geralmente cai, né, nos vestibulares, que significa saúde, alimentação, transporte e energia. Geralmente, pessoal, todos os presidenciáveis, eles têm, né, alguns planos, né, e a gente é bom lembrar de que cada um tem suas características importantes, né. Então, nesse governo de Dutra aí, né, ele demonstrava que queria garantir os direitos da população, principalmente o direito de greve, mas existia uma hipocrisia muito grande aqui, onde ele proibia as greves em atividades essenciais, como saúde, educação e transporte, dentre outros, mostrando então, né, uma hipocrisia aí na fala, né, desses governos que se diziam, né, democráticos, né? A gente pode perceber que essa democracia ela não era muito existente, né? Com a Segunda Grande Guerra, né, o Brasil acumulou milhões e infelizmente gastou todos esses milhões aí, né, com equipamentos importados, né? E houve também um slogan que acabou, né, sendo ludibriado, né, para a população, que era saúde e alegria. E houve também a primeira transmissão televisiva que ocorreria em 1950, de televisão. Isso foi muito importante para o Brasil, né? Com isso, então, em apenas um ano e meio, esgotou quase todas as reservas que o Brasil havia acumulado na Segunda Guerra, né? Mais tarde, ele não permitiu a entrada de produtos estrangeiros no Brasil e, assim, nossa economia começou a crescer novamente. Está mostrando aí que muitas vezes a abertura estrangeira não é muito bom, né? E aqui, né, a imagem de Dutra, né, que apoiou os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. O governo de Dutra, né, ele foi bem colonizado por muito tempo, né, porque com a questão da inflação, né, e também a questão de como ele era um militar, ele perseguia, né, os integrantes do Partido Comunista Brasileiro, né, isso então criou muitos problemas dentro desse governo, que acabou então, né, no final de tudo aí, né, o Getúlio Vargas também, né, vai entrar nesse contexto para as eleições, né, e vai acabar vencendo o seu opositor e vai novamente retornar, né, para o governo brasileiro, né? Mas o Dutra, então, o governo dele durou de 1946 a 50 e foi, né, o 16º presidente do Brasil. E ele vai falecer, né, em 1971, né, no Rio de Janeiro. Então, vão haver novas eleições em 1950, né, onde vai se ter a concorrência à presidência o Vargas e o Eduardo Gomes. Né, e o Vargas vai ganhar por 48,7 votos, né? Ele vai ser eleito pelo voto direto, né? E vai comemorar, né, com o slogan nos braços do povo, ou seja, novamente ele volta, né, depois de um tempo afastado, ele volta para o governo, né, e vence o Eduardo Gomes. Então já é o segundo governo populista. Primeiro Dutra, depois o Getúlio Vargas. O projeto dele, né, era um projeto industrializante, né, que é muito importante, né, que o Brasil realmente no governo de Getúlio Vargas cresceu. O nacionalismo econômico, o que é isso? Nacionalismo econômico, valorização dos produtos do país. A criação da Petrobras e da Eletrobras, que foi no governo de Getúlio Vargas. Tentativa de controle de remessas de lucros das multinacionais, né, para tentar se investir no Brasil. Confronto com os internacionalistas, que é um grupo, né, que era contra o governo Getúlio Vargas. Então, os nacionalistas, ou seja, né, os adeptos de Getúlio Vargas, eles queriam, né, intervir na economia e permitir a entrada de capital estrangeiro limitada e também um distanciamento dos Estados Unidos, né? Isso já no segundo governo, né? Porque a gente sabe que no primeiro governo de Getúlio Vargas ele apoiou, né, a demanda dos governos fascistas. Os integristas, que eram, né, os apoiadores de Carlos Lacerda, e o Estado não interferir na economia, totalmente ao contrário, né, da questão do governo aqui de Getúlio Vargas, né? Não intervir na economia,
permitir a entrada de capital estrangeiro, né, no Brasil e deveria se aliar aos Estados Unidos, totalmente contrário às ideias de Vargas, né? Com a morte de Vargas, assume o vice Café Filho e ocorrem as eleições em 1955. O governo de Getúlio Vargas, né, foi um governo bem conturbado, né, onde ele foi perseguido e também foi acusado, né, de fazer um atentado contra Carlos Lacerda, e isso provocou, né, uma intervenção, né, do Ministério que queria que o Getúlio Vargas, então, se renunciasse. Mas o Getúlio Vargas, como vocês sabem, né, ele gostava muito do poder e ele não aceitava isso. No fim, então, acabou-se, então, o Getúlio Vargas, infelizmente, né, veio a se matar, né, o suicídio dele, né, e dessa forma, então, passa-se para um novo governo, que foi as eleições, né, de 1955, né, onde vence aqui, né, o Juscelino Kubitschek. Eu fiz aqui para vocês um pequeno apanhado desses governos, desses dois primeiros, tá? E ao longo das aulas nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses governos, desses presidenciáveis, ok? Espero que vocês entendam, tá? E até lá!